Olá pessoal, vamos para a solução de mais uma questão aqui na nossa playlist Resolvendo Questões no YouTube. Prova da Avança 2025, Prefeitura de Caieiras, São Paulo, agente de limpeza pública. Este cargo requer o ensino fundamental completo e realmente é preciso em todos os cargos públicos que as pessoas tenham conhecimento da estrutura da língua, até mesmo para receber, como destinatário de orientações que vêm da estrutura do Estado ou de qualquer órgão público. Portanto, requer um conhecimento da estrutura gramatical. Vamos ver aqui essa questão. Analise a relação de sentido estabelecida pelas conjunções em negrito e o termo entre parênteses. Destaque a relação incorreta. Então ele quer a incorreta. Isso já é uma observação que eu vou fazer ali na frente. Então vem ali os enunciados, de A a E, as alternativas, mas eu quero levar você para os requisitos de conhecimento que você tem que ter para responder uma questão desta. Vem aqui, ó. Primeiro você tem que conhecer que isso aqui nós estamos falando de período composto, Você vai estudar mais à frente em um curso de gramática, para concurso de gramática normativa, gramática padrão. Então, período composto, para você estudar período composto, você tem que ter algum conhecimento básico anterior, claro. E aí, você tem que saber que o período composto, ele é subdividido. Nós estamos diante de uma classificação dos períodos. Então, ele é subdividido em coordenação, período composto por coordenação, e o período composto por subordinação. No período composto por coordenação, que nós vamos ver, tem lá uma alternativa, nós temos as orações coordenadas aditivas, que significam adição, adversativas, o contrário. Numa segunda oração, você tem a ideia contrária à primeira, alternativas, uma alternância, explicação e uma conclusão. Isso na relação entre as orações. Então você vê aqui, ó, João chegou o verbo, então oração, chegou cedo, e Maria saiu. Dois verbos, tá vendo? Então nós temos duas orações aqui. Temos a primeira oração e temos a segunda oração, Então este conectivo aqui, que é uma conjunção, é um conectivo de adição. Então eu tenho uma oração independente, João chegou, ideia independente, e outra independente também, Maria saiu. Agora eu juntei essas duas orações com uma conjunção. Então este é um período por coordenação. Então todos esses casos aqui vai ter. Aqui é um exemplo de orações coordenadas aditivas. Então você tem duas orações independentes, autônomas, com sentidos autônomos. Já nas orações subordinadas, nós temos uma subclassificação de orações em subordinadas aqui, subordinadas substantivas, subordinadas adjetivas e subordinadas adverbiais. As substantivas normalmente iniciam com o que ou se, conjunções integrantes, e fazem papel de substantivos. As orações adjetivas normalmente começam com o que? Um pronome relativo. Aqui é uma conjunção. No que e o se. Conjunção integrante. Cá, nas adjetivas, é um pronome relativo, que retoma um nome anterior. E fazem papel as orações de adjetivos. Já as adverbiais, as subordinadas adverbiais, são várias conjunções temporais, causais, conformativas, etc., e fazem papel de advérbios, Então, de um termo acessório. Veja que as substantivas fazem papel de substantivo, mas dentro desse papel de substantivo vão estar com o papel de objeto direto, objeto indireto, sujeito, Por isso que são orações subordinadas substantivas subjetivas, fazendo papel de sujeito, ora fazem papel de objeto direto, ora de objeto indireto, ora de um complemento nominal, e assim segue. Então, este conhecimento básico sobre o período composto, você tem que ter, Você tem que estudar. O segundo exemplo aqui da subordinação é: nosso país necessita, o verbo aqui necessitar, de que novas escolas sejam criadas aqui, ó, sejam criadas.
novas escolas sejam criadas. Então eu tenho aqui duas estruturas e aqui nosso país necessita, e aqui eu começo uma outra oração. Que necessita de algo, verbo transitivo indireto, necessita de algo. Então, esta outra oração aqui toda faz papel de objeto indireto desta oração principal. Nosso país necessita. Necessita de algo. Então, objeto direto. Por isso que aqui é chamada de oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Tem esse nome grande. Porque esta segunda oração faz papel de objeto direto desta primeira oração aqui. Certo? Então, este conhecimento você tem que ter, né, de forma um pouquinho mais consolidada. Vamos voltar às questões agora. Então, ele pede para analisar a relação de sentido estabelecida pelas conjunções em negrito e o termo entre parênteses. Então, ele está dando aqui como se fosse uma resposta e quer saber se você se está correto. E ele pede a incorreta. Então, você vem aqui, clica, né? Clica não, né? Você põe aqui uns pontinhos aqui, ó, uns tracinhos para você não esquecer que ele quer incorreta. Então, como não tinha aptidão para a música, vendeu seu violão. Aí ele fala, isso é uma conformidade. Não, não é uma conformidade. Falsa. Isso aqui não é uma conformidade, é uma causa, né? Vendeu seu violão porque não tinha aptidão para a música. Esse como eu posso trocar por porquê. Então, isso aqui é uma causa, e não uma conformidade. Por mais que esteja atrasado, esperarei por você. Então, isso aqui é uma concessão realmente. Então, aqui eu posso trocar por embora, né? Embora eu esteja atrasado, né? Estivesse atrasado, esperarei por você. Ou embora eu esteja atrasado, né? Melhor. Esvaziou suas economias porque estava endividado. Então, isso aqui é uma explicação realmente. Esvaziou as economias e aqui é a nossa consequência, certo? Beleza? E aí vem letra D, seus. Então, isso aqui é verdadeira, tá certa. Essa aqui tá certa, verdadeira. Seus olhos fecham-se sempre que está com medo. Tempo é um adverbial temporal. Seus olhos fecham-se quando está com medo. Eu posso trocar por quando. Então, essa é verdadeira também. Caso não termine o trabalho, avise-me. Oração principal. Aqui eu tenho uma condição na oração subordinada, né? Caso não termine, é uma condição. Caso não termine, avise-me. Né? Avise-me sobre essa condição aqui. Então, essa aqui está correta também. Então, a letra que você deveria marcar é a letra A. Tá certo? Que ali não é uma conformidade, é uma causa. É uma oração adverbial causal. Tá certo? Agora, eu quero também, aqui me chamou a atenção nessa questão, a diferença entre a primeira aqui, esta letra A, que é causal, e a explicativa, certo? A explicativa é uma oração coordenada, né? Explicativa. Já a primeira aqui, a letra A, que é causal, é uma oração subordinada adverbial. E aí, muito parecidas as questões aqui entre um e outro, né? Sempre muito discutido. Veja que ele colocou aqui na maioria, ó, causal, concessão, tempo e condição, todas adverbiais, exceto essa aqui que é uma coordenada, já para você também, né, se complicar aqui um pouco, se for o caso. Mas aí eu quero te mostrar a diferença entre uma e outra, para a gente aprofundar um pouquinho o conhecimento. Venha para cá, ó. A diferença estabelece assim, ó. Eu tenho na oração explicativa um motivo. Enquanto eu tenho aqui um motivo, na causal também eu tenho um motivo. E aí começa a dificuldade. Porque nas duas eu tenho um motivo. Só que na oração explicativa, que é a oração coordenada, esse motivo é uma justificativa. Ele justifica o fato da oração principal. Aqui, o motivo, né, que está na oração é o efeito. Ele justifica o fato da oração principal. Choveu à noite, né? Isso é a causa. E aí, que é o motivo, né? E por que choveu à noite? Porque as ruas estão alagadas, né? Choveu à noite, porque as ruas estão alagadas. Então, isso aqui é o efeito, certo?
uma justificativa, que é o efeito do que ocorreu no passado. Já na oração causal, que também é um motivo, é o que provoca, né? Aqui a oração principal é: as ruas estão alagadas. Vê que a ideia é a mesma. As ruas estão alagadas. Porque aqui é a consequência, tá vendo? Porque choveu à noite. Aqui é a causa. Então, esta causa aqui, ó, é anterior, tem essa questão também, é anterior ao que eu estou dizendo na oração principal aqui, que normalmente vem no início, certo? A oração principal normalmente vem no início. Pode ser invertido? Pode, mas normalmente vem no início. Então, as ruas estão alagadas porque choveu à noite. Então, a oração subordinada causal, que é essa segunda aqui, a causal, ela expressa um fato anterior ao fato que está na oração principal. Então, a causal, que é aqui na letra A, vendeu o violão, e aí a causa de eu ter vendido o violão é um fato anterior ao que está lá na principal. Então, não tinha aptidão para a música. Então, já não tinha aptidão para a música antes de vender o violão. Então, esta oração aqui é causal, né? Essa primeira aqui, que está invertida, é causal. Porque a causa vem anterior ao fato da oração principal. Já na explicativa, né, a causa vem ou concomitante ou posterior ao que está na oração principal. Tá certo? Então, esses são os requisitos mínimos para você fazer uma questão nesse nível. Tá bom? Gostou dessa questão? Clique no gostei, dê seu like, inscreva-se no canal, que é muito importante para você receber também as notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e comente também, mande sugestões. Vá para o meu Instagram, @almigramática, e você fique aqui para você ir aprendendo gramática para concurso. Grande abraço e até o próximo vídeo.